Uma vez que eu aceitei a Cristo, o que eu devo fazer para viver uma vida santa? É sobre isso que vamos tratar hoje no Expondo as Escrituras. Está entrando no ar o programa Expondo as Escrituras. Comigo, Pastor Mário Luna. Um programa para você entender e praticar a palavra de Deus. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um Expondo as Escrituras. Eu sou o Pastor Mário Luna, é com alegria que eu recebo você aqui. Se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, não vá embora, continue conosco. Hoje vamos falar no Expondo as Escrituras sobre os princípios para uma vida santa. Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 17. Vamos fazer uma oração nesse momento? Senhor Deus e Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade de estar aqui no Expondo as Escrituras para poder ensinar a Tua Palavra e ao mesmo tempo ter aprendido para poder praticar. Ilumina minha mente para que eu ensine de acordo com a Tua Palavra, as verdades que estão nas Escrituras. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo para que possam compreender e que possamos juntos, Senhor, colocar em prática no nosso dia a dia. Nos ajuda a praticar, Senhor. Eu sei que não é fácil, mas o Senhor pode nos ajudar através do Teu Espírito Santo. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, tem um aviso para você importante. Se você quer baixar o link, você quer baixar o PDF do resumo desse Expondo as Escrituras, basta você descer aqui na descrição do vídeo, vai ter lá, faça download, bem lá na parte de baixo, você clica, vai ser levado para o meu site. No meu site você vai descer a página quase no final e lá vai ter um botãozinho para você clicar e baixar o PDF. Ou você pode fazer o seguinte: Clube de membros do canal do Pastor Mário Luna. Tenha vários benefícios e baixe tudo em um único lugar. PDFs dos resumos e slides da EBD, slides em PowerPoint da EBD e PDFs do Expondo as Escrituras. Clique no link na descrição do vídeo e assine. E temos uma novidade, a pedido, formas de pagamento Pix, boleto e cartão. Essa é a área de membros onde você vai baixar tudo num único lugar. Seja membro e ganhe todos esses benefícios. Programa Expondo as Escrituras. Apresentação: Pastor Mário Luna. Bom, você pode aí, caso você queira, assinar o Seja Membro. O link está na descrição desse vídeo. E uma vez que você assina o Seja Membro, você tem tudo num único lugar para poder baixar os PDFs do Expondo as Escrituras, da Teologia Vida Cristã, também da EBD Comentado Online e o PowerPoint das aulas da EBD Comentado Online. E assim também estará semeando no meu Ministério de Ensino. Se você não puder, continue baixando gratuitamente apenas os PDFs, vídeo após vídeo, e ore pela minha vida porque eu necessito das vossas orações. Ajuda em oração. Vamos lá? Introdução de hoje. No programa Expondo as Escrituras de hoje, vamos tratar do tema Os Princípios para uma Vida Santa. Esse nos mostra a necessidade de nos despojar da velha natureza e nos revestir da nova natureza. Agora, uma vida voltada para as coisas celestiais, sem desconsiderar as terrenas, no sentido de viver como se não precisássemos fazer nada aqui na Terra. O que significa? Nós vamos considerar que devemos agora estar voltado para as coisas celestiais, mas isso não quer dizer que eu vou abrir mão da minha vida terrena. Então, eu não vou deixar de fazer o que eu preciso fazer como a minha vida física. Porém, de olho naquilo que Deus nos prometeu e vivendo à luz daquilo que Deus quer. Paulo vai nos apresentar no decorrer desses versículos alguns princípios, ou ensinamentos que precisam ser obedecidos para que haja em nossa vida evidências de uma nova natureza. Como é que eu vou saber de fato se eu aceitei Jesus realmente? Se houve um novo nascimento na minha vida, há uma nova vida na minha vida, através da transformação de vida. É a única forma que eu sei se realmente eu estou caminhando no caminho da salvação. Caso contrário, se não há transformação de vida, realmente eu posso achar que eu aceitei de todo o meu coração, quando na verdade não aceitei. Ou, se em algum momento houve transformação de vida e não está havendo mais, é porque a apostasia começou a entrar na minha vida e eu preciso voltar a praticar aquilo que Deus quer. Então vamos lá. Tópico 1.
em relação ao anseio do cristão. Colossenses 3, do 1 ao 4. Nosso anseio por Cristo. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. A nova natureza pode ser percebida pela nossa identificação com Cristo e pela nossa aspiração por Cristo. Então, duas coisas acontecem quando nós recebemos Cristo como nosso Senhor e Salvador: identificação e aspiração. Eu me identifico com Cristo e eu também aspiro por Cristo. Eu desejo a Cristo, tá? Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, a expressão pode ser traduzida como: tendo em vista que vocês ressuscitaram. E essa ressurreição aqui fala da nova natureza que nós recebemos. Para entender isso, você precisa compreender que quando Deus disse que não deveriam comer da árvore que estava no meio do jardim, quando o casal ele come, eles são sentenciados à morte. Essa era a penalidade se comessem daquela árvore. A morte vem em três aspectos. A morte espiritual aconteceu no mesmo instante que eles comeram. A morte física viria depois, e a morte eterna é para aqueles que partem sem reconhecer Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, na verdade, quando fala de ressuscitar com Cristo, é receber vida espiritual. Uma vez que você recebe vida espiritual, agora você está podendo se relacionar com Deus. E é por isso que você vai ter uma vida santa. Você tem que andar numa vida de santificação. Você tem que viver uma vida de santidade. Por quê? Porque você recebeu uma nova natureza. Então ele diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo. A expressão pode ser traduzida: tendo em vista que vocês ressuscitaram. Os convertidos buscam mais as glórias de Cristo do que as glórias deste mundo. Por quê? Porque eles entendem que o mundo passa. Os prazeres, os deleites. 1 João capítulo 2, a partir do versículo 15, vai falar sobre isso. Quando você lê o livro de Eclesiastes, você vê ali ser dito que tudo é vaidade. A palavra vaidade não é no sentido que nós temos hoje, que às vezes fala de vaidade pensando em adereços da parte feminina, ou de pinturas, ou outras coisas. Não, a vaidade não é nesse, ou de se arrumar, não é nesse sentido. Vaidade, ali a palavra significa como um vapor, algo que se evapora, algo que se vai. Então você vai ver no livro de Eclesiastes ser dito que fazer as coisas, né, tudo acaba sendo vaidade. Por quê? Porque é uma vida sem Deus. Tanto é que ele termina o livro de Eclesiastes dizendo para temer a Deus. E aí sim, porque aí vale a pena. Viver uma vida à luz desta vida apenas, sem uma expectativa, sem viver em favor, a favor daquilo que Deus quer, né? Para aquilo que Deus nos formou, para aquilo que Deus nos criou para ser, é viver uma vida sem propósito. Uma vida sem finalidade, uma vida inútil. É isso que acontece, porque uma vida vivida apenas na razão dessa vida, olhando para essa vida, é uma vida inútil, é uma vida sem propósito. Deus não nos fez para isso, mas para isso precisamos do Senhor, tá? Então, o verbo buscar implica uma busca perseverante, porque, se já ressuscitaste com Cristo, você vai ver lá, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Então o verbo buscar aqui implica numa busca perseverante, contínua. Este buscar é mais do que um buscar para encontrar, é um buscar para possuir, é ter. Não é só encontrar, não é só saber que existe. É possuir, é tomar posse, é fazer parte de nós. O salmista disse no Salmo 42:1: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. O cervo, num lugar deserto, ansiando por água. O salmista faz uma comparação dizendo: assim anseia por ti a minha alma, ó Deus. Filipenses 3:20 na NVT, nova versão transformadora, diz: nossa cidadania, no entanto, vem do céu. E de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós buscamos as coisas que são de cima. Porque nós vivemos à luz da expectativa da volta de Cristo. E alguém pode dizer: mas quantas pessoas estavam esperando a Cristo, servindo ao Senhor e partiram? Mas mesmo tendo partido, eles estão aguardando. Quando Cristo vier, eles receberão um corpo glorificado. Eles vão ressuscitar num corpo glorificado.
Então, quando o texto fala de ressurreição aqui nesse momento, ele está falando da ressurreição no sentido da vida espiritual, mas a ressurreição abrangente, como um todo, ela vai falar de um corpo glorificado, aí já vai falar da glorificação. Você vai entender o seguinte, assim como a morte veio em 3 aspectos, e ela foi cumprida em etapas, morte espiritual, depois vem a morte física, depois vem a morte eterna, a mesma coisa acontece quando nós estamos em Cristo. Recebemos vida espiritual, continuamos vivos nesse momento, por exemplo, fisicamente, e vamos receber quando partimos, ou quando Jesus voltar para buscar a igreja para aqueles que estão vivos, vamos receber o quê? Vida eterna. Então não seremos condenados à morte eterna, a sentença final para aqueles que não estão em Cristo. 2. Nosso anseio pelas coisas do céu. Então nós buscamos a Cristo. Agora, anseio pelas coisas do céu. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Será que o apóstolo está dizendo para a gente abandonar a vida terrena? Para não viver a vida terrena? Os tessalonicenses não entenderam muito bem sobre a volta de Jesus. Alguns deles não queriam mais trabalhar, achando que não valia a pena. Afinal de contas, Jesus ia voltar. Mas Jesus não mandou que eles parassem de fazer as suas atividades. Eles continuariam fazendo o que estavam fazendo até ele voltar. De repente, partiriam em Cristo. E quando Jesus voltasse, eles receberiam um corpo glorificado. Mas alguns vão estar vivos na volta de Cristo. Nós não sabemos. O que temos que fazer é continuar vivendo a nossa vida. A luz, que não somos daqui. A nossa pátria celestial. Os convertidos pensam mais nas coisas do céu do que nas coisas da terra. As coisas do alto deviam inspirar e controlar a vida dos cristãos. Inspirar e controlar. Então nós vivemos à luz das coisas celestiais. Nós vivemos à luz daquilo que Deus quer, espiritualmente falando. Então nós temos uma vida humana, uma vida terrena, mas vivemos ela à luz daquilo que Deus planejou. E o que Ele planejou, Ele deixou descrito na sua palavra. Então nós seguimos o que a palavra diz, vivemos à luz da palavra de Deus, porque nós somos cristãos. Os cristãos querem um paraíso nesse mundo e ajuntar tesouros na terra. Então não podemos pensar assim, porque a nossa pátria não é aqui. Não é errado você ter bens materiais. Não é errado você ter um carro, uma casa, tá? Você ter coisas, não é errado. Mas você não pode viver à luz disso. Você não pode achar que a vida é só isso. Você não pode viver apenas para isso. Por quê? Então, agarrados às coisas da terra, estão agarrados às coisas da terra. Por isso não aspira às coisas do céu. E aí é um problema. Na parábola do semeador, uma parte das sementes caiu entre os espinhos. E Jesus deu como interpretação que os cuidados desta vida sufocou. E por isso não deram fruto. Isso acontece na vida de muitas pessoas. Começam a se preocupar apenas com as coisas desta terra. Colocam as coisas da terra como prioridade. E aí Jesus desfaz disso lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Antes ele vem falando e aí no 33 ele finaliza dizendo: mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, necessidades básicas, vos serão acrescentadas. Comida, bebida, vestimenta. Então, Deus cuida. Mas a prioridade é o reino. O reino é governo de Deus. Estejam debaixo do governo de Deus. Vivendo uma vida à luz da justiça de Cristo. Cristo imputou sua justiça sobre vocês. Por isso vocês são justificados. E por isso vocês têm que viver uma vida justa. Praticar coisas justas, honestas. Fomos justificados pela fé. E aí Deus vai cuidar de nós. É assim que funciona. Agora o que Jesus nos orienta, nos adverte, Mateus 6, 19 a 21. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam. Então Jesus dá uma ordem, não ajunte tesouro. Então, pastor, eu não posso ter uma caderneta de poupança? Eu não posso ter uma aplicação? Eu não posso guardar dinheiro? Não, não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo para não viver para isso, apenas para isso. Não viver à luz disso. Não viver apenas para ganhar dinheiro, juntar dinheiro, possuir bens, possuir riqueza. Não.
Quem vive para isso se perde. Quem vive para isso, o dinheiro passa a ser o seu Deus. E não podemos servir a Deus e ao dinheiro, a mamon. Aí ele continua. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam nem roubam. Como é que eu ajunto tesouro no céu? Reconhecendo Cristo como único e suficiente Salvador, tem uma herança incorruptível. Então eu vivo a vida à luz da promessa de Deus. Eu vivo a minha vida à luz do que está prometido por Deus para mim e para você. Então tem um tesouro. Ajuntar tesouro no céu é tomar posse daquilo que Deus preparou através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas se eu viver com expectativas apenas terrenas, eu me esqueço das coisas celestiais. E eu me perco. Eu abro mão da minha fé. Então, Paulo está orientando seus leitores a tomarem cuidado. E aí Jesus dá uma informação aqui importantíssima, um ensinamento. Porque onde estiver o vosso tesouro, se a sua prioridade for juntar tesouro na terra, onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Então seu coração não estará no céu, seu coração estará na terra. Pastor, mas eu estou na terra, por que meu coração precisa estar no céu? Porque você vive na terra, mas você não é da terra, você é do céu. Você é um cidadão do céu. Você faz parte do reino de Deus. Então você vive na terra com o pensamento no céu. Não é aquela expressão, vive no mundo da lua, não é disso que está se falando. Mas é a pessoa que vive na expectativa da volta de Jesus. Na expectativa da vida eterna com Deus. Por quê? Porque ele vai tomar posse da herança. Eternidade. Comunhão eterna com Deus. Vida eterna é comunhão eterna com Deus. Morte eterna é separação eterna de Deus. Eterna em tormento. A decisão é nossa. Se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, levante as suas mãos para Cristo. Diga, eu recebo o Filho de Deus como meu Senhor e Salvador. Eu recebo Jesus. Agora, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Diga ao pastor que você aceitou Jesus num programa na internet e pergunte a ele o que você deve fazer. E ele vai te orientar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Não existe salvação fora de Jesus. Satanás sabe que a natureza humana é tendente à avareza, amor ao dinheiro. E iremos falar disso mais à frente. Por isso ele tentou o próprio Jesus nessa área. Porém, Cristo recusou o que muitos de nós estão buscando. Jesus não quis o que o diabo ofereceu para ele, mas muita gente está buscando riqueza, fama e poder. E tem gente no meio evangélico buscando riqueza, fama e poder. Jesus rejeitou tudo isso. Mateus 4, 8 a 10 diz: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Mostrou os reinos e mostrou a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Eu vou te dar tudo. Satanás usa aqui uma condição que ele tem momentânea, que é o governante do sistema mundano. O mundo não é dele. Deus não deu o mundo para o diabo não tem mundo nenhum. Mas o sistema está sendo governado por ele, influenciado por ele. E ele está dizendo, já que eu influencio o sistema, já que eu governo o sistema, mesmo com a autorização de Deus, porque nada foge da autorização de Deus, eu vou dar na tua mão, dizendo para Cristo. E Cristo vai responder a ele o seguinte: então disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele, único, servirás. Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 4 ali mais ou menos, vai ter ensinamentos. O Senhor somente é Deus. Não tem outro Deus. Nos 10 mandamentos, não adorarás outro Deus, somente o Senhor. Então Jesus diz para ele: eu não adoro você. Somente ao Senhor devemos adorar. O salmista no Salmo 91, versículo 2 diz: direi do Senhor. O que eu vou dizer sobre o Senhor? Ele é o meu Deus. O Salmo 23, versículo 1, o salmista diz: o Senhor é o meu pastor. Então, o diabo, sabendo que a natureza humana é tendente à avareza, ele tenta Jesus nessa área.
Mas Jesus não cai. Ele usa a palavra. Quando você conhece a palavra, você não é vencido pelas tentações, porque amparado no que a Bíblia diz, você sabe qual a decisão certa a tomar. Então estude a palavra, medite na palavra. O salmista diz: tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O que é meditar na palavra de dia e de noite? É meditar continuamente, a todo tempo, perseverante, todos os dias. Cuidado. 3. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Preste atenção aqui. O versículo de número 2 diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E aí ele vai explicar por quê. Porque já estáis mortos. Interessante. Quando Adão peca com Eva, eles se tornam mortos espiritualmente para Deus e vivos agora para as atrações do mundo, no sentido de estarem voltados a praticar todos os desejos por causa do pecado. Mas quando você vem para Cristo, o inverso acontece. Antes Adão estava vivo espiritualmente com Eva. Quando ele peca, ele morre espiritualmente. Então ele estava vivo espiritualmente para Deus e morto para os prazeres, porque o pecado ainda não fazia parte da sua natureza. Quando ele peca, ele agora passa a estar morto para Deus e vivo para os prazeres por causa do pecado. Só que quando você recebe Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida e realmente há um novo nascimento, você passa a estar agora novamente vivo para Deus, recebeu, ressuscitou com Cristo, e agora você passa a estar morto para o mundo, para o pecado, para a sua natureza pecaminosa. Você não está mais ali para satisfazer ela. Por quê? Porque ela não está mais no controle da sua vida. Ela ainda está aqui, mas ela não tem mais o poder que ela tinha antes de Cristo. Eu posso ser influenciado por ela se eu alimentá-la. E como eu alimento? Estando em contato com coisas que são contrárias a Deus. E aí eu posso ceder à tentação. Mas se eu não alimento, se eu estou em contato com coisas que agradam a Deus, se eu estou estudando a palavra de Deus, aí com certeza eu não vou ser vencido, porque o Senhor vai me ajudar. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Porque já estáis mortos. Cristo não apenas morreu por nós, substituição, mas nós também morremos com ele, identificação. Cristo não morreu? Cristo não ressuscitou? Então, quando Cristo morre, quando eu aceito Jesus, eu morro com ele. Ele não pagou a minha dívida? Então eu estou me unindo à morte dele, para que tenha validade o pagamento da dívida, no meu caso. Por isso que eu preciso aceitar Jesus, para ter salvação. A salvação é estendida para todos, mas ela só tem efeito na vida de quem aceita Cristo. Porque se eu não aceitar Jesus, eu não me uno a ele na sua morte. Então a dívida na minha vida não estaria paga. Ele pagou a dívida, mas ela só tem a validade do pagamento. A validade do pagamento só tem efeito se eu me unir a ele. Então quando eu aceito Jesus, eu me uno a ele na sua morte. Então eu estou morto. E se eu estou morto, eu não sou mais culpado no tribunal de Deus, porque Jesus pagou a dívida. Mas ao mesmo tempo eu também me uno a ele na sua ressurreição. E essa união na sua ressurreição, em primeiro lugar, o primeiro aspecto é a vida espiritual que eu recebo. Mas o segundo aspecto será a glorificação que no futuro nós todos salvos em Cristo receberemos. Isso é lindo. Isso é maravilhoso. Como viveremos ainda no pecado nós que para ele morremos? Então, se você se uniu a Jesus, você se uniu com ele na sua morte. Então, você não pode viver mais uma vida no pecado. Se você ler Romanos capítulo 6, você vai ver que Paulo diz: não entreguei os vossos membros para satisfazeres os desejos. Por quê? Porque vocês estão mortos para o pecado. Vocês não podem viver mais para o pecado. Vocês morreram para o pecado. Morrer é igual a romper com as práticas da vida antiga. Todos nós sabemos que mudança de hábitos é algo muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil, humanamente falando. Digamos que você não tem costume de caminhar, fazer caminhada. E aí você precisa começar a caminhar. Você precisa construir um novo hábito. Se você não construir, você começa a caminhar um dia, 2, 3, 4, daqui a pouco tu larga pra lá. Quantos de nós começamos coisas e largamos pra lá? Porque construir novos hábitos é difícil.
Só que esses largar, morrer é igual romper com as práticas da vida antiga, nós temos o Espírito Santo que está morando dentro de nós e que recebemos vida espiritual para fazer isso. Então nós não fazemos isso na força do nosso braço. Nós fazemos isso através da transformação que o Espírito Santo opera na nossa vida. Qual é a minha parte nisso? Buscar a transformação. Vigiar diante das situações de tentação. Estudar a palavra de Deus, orar. Qual é a parte de Deus nisso? Me transformar de dentro para fora. A cada dia. Por isso que nós, nos versículos 5 a 8, Paulo vai tratar da morte da velha natureza por meio de abandonarmos as práticas das coisas da velha natureza. Então nós vamos chegar ainda lá no versículo 5 a 8. Então Paulo vai tratar. A velha natureza, ela é mortificada. Quando aceitamos a Jesus, ela foi destronada. Imagine alguém reinando na nossa vida, o pecado. E aí, quando aceitamos Jesus, o pecado, a velha natureza é destronada. E quem assume o trono? Cristo. Ele agora está no controle. Então a antiga natureza, ela continua ali. Mas ela deve estar mortificada. Ela não tem mais força como ela tinha. Domínio. Antes ela tinha um domínio total. Mas através de Cristo na nossa vida, ela não tem mais o domínio. Mas ela pode nos influenciar. A antiga natureza está aqui dentro. Só que ela é mortificada mediante o quê? Eu viver uma vida de santificação diariamente. E eu falei, leitura da palavra, oração, vigilância, buscar a Deus, descobrir na palavra o que eu ando fazendo, que não está de acordo com a palavra de Deus, e pedir a Deus força para não praticar essas coisas. Então é assim que funciona o processo. Isso chama-se santificação. E com isso nós vamos abandonando diariamente. Não é de uma hora para outra, eu vou deixar de fazer qualquer coisa, tudo. Sempre como ser humano a gente vai pecar, a gente vai falar uma palavra que não deveria e tudo, mas nós vamos estar sempre no processo de santificação. Mas também não é aquela coisa que aceita Jesus e acha que vai levar a vida inteira fazendo um monte de coisa. Ah, não, eu estou em processo de libertação. Não. A libertação acontece no momento que você aceita Jesus. E conhecereis a verdade vos libertará. O cristão, ele precisa de santificação. Libertação está voltada para o pecado. Liberto do pecado, todo cristão foi. Agora ele precisa de santificação. Eu sei que tem algumas pessoas que usam a palavra libertação, mas na verdade a palavra seria, para o cristão, seria santificação. É viver uma vida de santificação. Porque libertação é para quem não tem Cristo. Ah, pastor, mas quando a pessoa está mentindo, ele não precisa ser liberto da mentira? Mas a palavra que seria usada aqui, ele precisa de santificação para não dar mais lugar à mentira. Mas enfim, se vão usar a palavra libertação ou santificação, sabendo que na verdade é santificação, isso aqui é o importante. Parte B do versículo. E a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Nós não pertencemos mais ao mundo, mas a Cristo. Então nós não estamos debaixo do governo de Satanás. Estamos debaixo do governo de Deus. Estar escondido com Cristo significa que nele nós temos segurança e satisfação. Entendeu isso? Quem nos protege? Jesus. Jesus é a nossa alegria. É difícil, não é? Às vezes ter que lidar no dia a dia com problemas que vêm, aonde nós temos que negar a nós mesmos através da ação do Senhor na nossa vida, e aquilo nos incomoda, aquilo nos aborrece às vezes. Parece que nós estamos sendo taxados de bobo, de tolo. Ah, tem que sempre descer, tem que sempre ceder. Parece que só eu. Mas isso é o exemplo que Cristo nos deixou. Jesus deixou esse exemplo. Ele foi esbofeteado, ele foi cuspido, ele foi maltratado, ele foi perseguido. E ele disse, se fizeram comigo que sou o Senhor, vão fazer com vocês também que são servos. Enquanto o cristão não entender isso, enquanto isso não entrar na cabeça do cristão, ele vai ter muitos conflitos. Nós, como seres humanos, sempre teremos conflitos, mas os conflitos podem ser mais agravados quando nós não compreendemos de fato que nós estamos trilhando o caminho de Jesus, nos passos de Jesus. Lembra quando Jesus chega em Marcos, capítulo de número 8? Ele vai dizer assim, aquele que quiser ser meu discípulo... Vou até pegar a referência logo aqui, para não citar só o capítulo, para depois você conferir. Marcos 8,34, se não me falha a memória, olha o que Jesus diz. Jesus diz assim,
8:34. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser, é uma decisão voluntária, ninguém é obrigado. Se alguém quiser ser meu discípulo, se alguém, preste atenção, se alguém quiser vir após mim, quer dizer, ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Negar a si mesmo é renúncia do eu, é a morte do eu, é a morte da minha vontade, do meu querer. E a prova que a natureza pecaminosa ainda está aqui é que muitas vezes eu não quero ceder, eu não quero negar a mim mesmo. Eu digo não, eu não aceito. Como é que pode? Eu tô certo, eu tô certa, eu tenho razão. Só que o cristão, ele não vive pela razão, no sentido de ter razão ou não ter razão. Ele vive a nível de obedecer o que a palavra de Deus ensina. E às vezes, para que haja um ambiente de paz, o cristão, ele precisa, mesmo tendo razão, ceder. Ele precisa, mesmo tendo razão, se humilhar, porque ele está cumprindo o que a palavra de Deus ensina. É fácil fazer isso? Não, não é fácil. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil, é difícil. Precisa de uma vida de santificação e não é pelos nossos méritos que isso acontece. Acontece pela transformação de Deus na nossa vida a cada dia. É eu abrindo mão da minha vontade, abrindo mão dos meus direitos e dizendo: Jesus, é os teus direitos, é a tua vontade, é a tua regra, é do teu jeito, não é do meu jeito. E uma coisa importante, às vezes nós lutamos e achamos, só eu, ninguém me ama, ninguém... Mas Jesus te ama, Deus te ama. O amor que você deve se preocupar, que está sobre você, sabe de quem é? É de Deus. Porque tem muita gente que tem amor de muita gente e não tem, e não está respondendo ao amor de Deus. Agora, bom é quando você está respondendo ao amor de Deus, porque Deus ama o mundo de tal maneira que deu Jesus. Deus ama, agora nós podemos rejeitar esse amor. Então o importante é saber, ainda que nós venhamos achar que nem a mãe nos ama, porque Isaías fala sobre isso, ainda que a mãe que amamenta se esqueça do seu filho, o Senhor diz: todavia eu não me esquecerei de ti, ó casa de Israel. Então, todos podem nos deixar, ainda que todos viessem nos deixar, nós sabemos que o amor de Deus nunca vai nos faltar. E isso é consolador. É consolador, sim, porque muitas pessoas podem experimentar aí o carinho, o afeto de muitas pessoas, mas não estão levando em consideração o amor de Deus. Mas quando você leva em consideração o amor de Deus, quando você pensa quem eu sou e Deus mesmo assim quer se relacionar comigo, eu já fiz isso, ele me perdoou, ele diz que eu vou morar com ele eternamente. Irmãos, isso é lindo. Isso é confortador. Quando você estava no corredor da morte. Pastor, eu não vivo em país que tem condenação. Ei, corredor da morte. Eu estou falando aqui da morte eterna. É essa morte, corredor da morte. E de repente, você é resgatado pela mão forte do Senhor, através de você ter levantado as suas mãos para Jesus e dito: Senhor, eu te aceito. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu reconheço o Senhor como Salvador da minha vida. Eu reconheço que o Senhor foi pagar o preço. O Senhor foi para a cruz no meu lugar. E eu me alegro. Eu sou grato. Eu te amo por causa disso. Irmãos, isso é lindo. Isso é maravilhoso. Isso é confortador. Ainda que nesse momento você que está assistindo essa mensagem esteja se sentindo abandonado, esteja se sentindo sozinho, eu quero dizer que o amor de Deus está sobre a sua vida. O Senhor está sobre você, está com você. É Ele que te sustenta. Eu posso falar disso porque eu já tive experiência na minha vida. Eu, sozinho dentro de um apartamento, abandonado, me sentindo abandonado. E o Senhor disse: eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. E hoje eu estou aqui para a honra e para a glória do Senhor. Ainda que as pessoas se esqueçam de você, o Senhor jamais se esquece de ti. A nossa esfera da vida não é mais terrena.
Nascemos do alto, buscamos as coisas do alto, as coisas de cima, as coisas do céu. A nossa prioridade é coisas celestiais, sem abandonar as coisas da terra, mas a prioridade, vivemos com o nosso olhar para o céu. 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Esperamos a volta de Jesus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. O que significa isso? Cristo é a nossa vida. Paulo disse aos Filipenses, para mim viver é Cristo. Filipenses 1:21. Aos Gálatas, Paulo afirmou, já estou crucificado. Já estou crucificado com Cristo. Ele se uniu a Cristo na sua morte e na sua vida. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vida física, vivo pela fé no Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu não vivo mais para mim, eu vivo para Ele. A minha vida agora é dele. Quem fala o que eu preciso fazer com a minha vida é Ele. E as instruções estão aqui, na palavra. Isso não é fanatismo, não. Isso é receber a vontade de Deus na nossa vida. Isso é viver uma vida com propósito, não é uma vida inútil, uma vida sem propósito, uma vida sem sentido. Viver para nós é viver uma vida inútil, uma vida sem propósito, uma vida sem sentido. Vou provar biblicamente, vamos lá, mais uma vez. Marcos, capítulo 8 ainda. Olha o que Jesus vai dizer depois. Olha o que Jesus diz depois de fazer o convite. Versículo 34 eu li para vocês, 8:34. E chamando assim a multidão aos seus discípulos, disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir é caminhar nos passos de Jesus. Caminhar nos passos de Jesus. Se ele padeceu, nós vamos padecer. Se ele sofreu, nós vamos sofrer. Mas também ele foi glorificado, ressuscitou, foi para o céu, foi glorificado. Nós receberemos o corpo glorificado também. Então, no 35 ele diz assim, porque qualquer que quiser salvar a sua vida vai perder. Sabe o que é salvar a vida? É viver para si. É viver para os prazeres, é viver para os deleites, é viver para a satisfação. É uma vida egoísta, é uma vida para satisfazer a si mesmo e a quem a gente gosta. Aí Jesus diz, quem viver assim vai perder a vida. E perde como? Morte eterna, separação eterna de Deus. Não vai ter comunhão com Deus eternamente. Mas ele continua dizendo, mas qualquer que perder a sua vida por amor a mim e do Evangelho, esse salvará. O que é perder a sua vida por amor a Jesus e ao Evangelho? É viver uma vida para agradar a Deus. Na visão do mundo, isso é perder a vida, é perder tempo. Irmão, vê que você tá aí, desfrutando, farreando, fazendo as coisas aí. Você tá aí, indo pra igreja, indo pro templo, perdendo tempo. Você tá perdendo a vida. Você tá gastando a sua vida com coisas que não deveria. É assim que se fala. Só que não. Na matemática de Deus, na visão de Deus, é diferente. Aquele que quiser desfrutar tudo dessa vida, tá perdendo a vida. Aquele que quiser abrir mão dessa vida para viver a vontade de Deus e o propósito de Deus, está ganhando a vida. Só que nós só podemos abrir mão da nossa vida para viver a vontade de Deus por causa do que Jesus fez. Então não é um mérito meu. Eu não posso bater no peito e dizer assim, eu me nego a mim mesmo, hein? Eu tomei minha cruz, hein? Eu abri mão da minha vida. Paulo, quando diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e a si mesmo, e se entregou a si mesmo por mim, ele não está falando isso com vanglória, até porque no meio do versículo, você vai ver que ele diz que vive pela fé no Filho de Deus. Então ele depende do que Jesus fez. A vida eterna é Cristo. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. Entendeu? Se você aceitou Jesus e seguir no caminho e for até o fim sem abrir mão da sua fé nele, você tem vida eterna. Se você não aceitou Jesus, você não tem direito à vida eterna. E agora? Que decisão você vai tomar? Vai aceitar Jesus e viver para ele ou vai continuar vivendo para si? É o que a palavra de Deus ensina. 4b. Então também vós vos manifestareis com ele em glória. Cristo agora está sentado à destra de Deus Pai no céu, mas um dia ele virá em glória para nos levar para o lar. 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18.
arrebatamento da igreja. Tá? Para nós somos, eu acredito na visão escatológica do arrebatamento, do rapto da igreja. Invisível, realmente. O mundo não virá. Depois, na segunda etapa, aí sim, todo olho verá, no final da grande tribulação. Não vou discutir sobre isso, que isso é uma visão teológica. Tem gente que acha que não. Jesus vai vir apenas em uma vez só e acabou. Não vou entrar nesse mérito, porque isso não vai levar a nada. O final vai ser tudo igual. Santificação é a glória começada. Glória é a santificação completada, que a Bíblia chama de glorificação. A nossa jornada não terminará com o nosso corpo surrado pela doença. Pessoas aí que têm problema de visão, de audição, pessoas que têm problema aí motor, né? Andar, pessoas que faltam membros do corpo. Não é assim que vai terminar a nossa história, não, quem está em Cristo. Enrugado pelo peso dos anos, coberto de pó na sepultura, mas receberemos um corpo de glória semelhante ao de Cristo. Oh, meu Deus! Filipenses 3:21, que transformará o nosso corpo abatido. Por isso que é bom estudar a palavra de Deus, meus irmãos. Para ser conforme o seu corpo glorioso, comparação, como o corpo de Jesus. Igual ao corpo de Jesus. Não ser Deus, mas ter um corpo glorificado como o de Cristo. Segundo o seu eficaz poder de sujeitar-se também a si todas as coisas. Haverá uma restauração unindo-nos a Cristo totalmente. Você está gostando do conteúdo desse vídeo? Então, primeira coisa, dá um like. Esse é a primeira ação que você tem que ter. Dá um like. Em segundo lugar, você já se inscreveu no canal? Se não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Se você está assistindo pela TV, aponte a câmera do seu celular nesse QR Code que você vai poder se inscrever. Aí vai ter lá, você vai cair já na página, é só você se inscrever. Também, não deixe de compartilhar nas suas redes sociais, tá? E também não deixe de comentar de que lugar você está assistindo, o que você está achando desses Pão das Escrituras, o que você está aprendendo. Agora, fale do canal para outras pessoas, divulgue o canal. Afinal de contas, você não está sendo abençoado? Então abençoe outras vidas também, levando conteúdo para que outras vidas sejam edificadas. E eu quero deixar alguns livros aqui para você, tá? Sugestão de livro. As pessoas me perguntam e eu estou deixando aqui, tá? Uma Vida com Propósito. Para você não viver uma vida inútil, uma vida sem sentido, uma vida sem propósito. Esse livro vai te ajudar a ter consciência disso. Então, você pode adquirir esse livro através do link na descrição do vídeo, tem lá o link dele, ou então você apontando a câmera do seu celular para o QR Code, tá? Esse livro é um bom livro. Para que estou na Terra? Uma das coisas que esse livro aborda é o que dirige a sua vida. A culpa, o ressentimento, o materialismo, a aprovação das pessoas são coisas que dirigem a vida de algumas pessoas. E isso leva elas para longe do propósito. Adquire esse livro, é um bom livro. Comentário Bíblico Pentecostal do Novo Testamento. Você pode adquirir tanto no link na descrição, como apontando a câmera do celular. Esse comentário você está lendo aí, por exemplo, eu li Marcos aqui, capítulo 8, versículo 34 e 35. Nesse comentário você vai abrir lá a parte de Marcos e vai ver detalhadamente o que significa esse texto, de que forma pode ser aplicado. É um bom comentário. E o Dicionário Bíblico Youclaf também você pode adquirir clicando no link na descrição ou apontando a câmera do celular para o QR Code. Ele dá definições das palavras. Ele vai falar de várias coisas que a Bíblia fala e ele vai dar as definições. Muito rico esse dicionário. Eu aconselho você, se puder adquirir, adquira. Será uma boa ferramenta para você poder estudar a palavra de Deus. Vamos lá? Número 2. Nós, na primeira parte, falamos sobre o que o cristão tem que ansiar por Cristo e pelas coisas celestiais. E agora vamos falar como o cristão deve se comportar. Porque nós vimos a nossa posição em Cristo e agora nós vamos ver como temos que nos comportar por causa dessa posição. Em relação às vestes espirituais do cristão, vai do versículo 5 ao 17. O que devemos despojar? Fala da conversão. Uma vez que você é convertido, essas coisas não podem fazer parte mais da sua vida. A ira de Deus vem contra todos aqueles que praticam. Vamos lá. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria.
Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste quando vivias nelas. Então, Paulo está dizendo que aqueles que estão lendo a sua carta, também viviam dessa forma. Em primeiro lugar, devemos andar com a certidão de óbito no bolso. É uma maneira figurada de falar: estamos mortos para os desejos, para a prática das coisas do mundo. O apóstolo Paulo dá uma ordem: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Mortificai os vossos membros, mãos, pés, a boca. A palavra, pois, indica que mortificação na prática é motivada pelas verdades espirituais que acabamos de ver nos versículos anteriores, que foi o que eu expliquei até agora. Então, essa mortificação tem que vir por causa do que nós lemos acima, que foi do versículo 1 ao versículo 4. Devemos considerar-nos mortos para o pecado. Romanos 6,11 nos diz: assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não foi o que Paulo disse aos Gálatas? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? E a vida que vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus. E ele diz: já estou crucificado com Cristo, então estou morto para o pecado, mas estou vivo para Deus. Foi em primeiro lugar. Então, em primeiro lugar, nós aprendemos que devemos andar com a certidão de óbito no bolso. Não vivemos mais para satisfazer os desejos da natureza pecaminosa que não está mais no controle da nossa vida. Em segundo lugar, devemos saber para quais coisas estamos mortos. Nós já sabemos que estamos mortos para os desejos. Mas que desejos? Aí ele vai enumerar alguns deles. Paulo enumera vários pecados. Esses pecados faziam parte da velha vida dos colossenses, nas quais também outro tempo andaste quando viveis nelas. E eles atraem a ira de Deus, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Esses pecados não são mais compatíveis com a nova vida que temos em Cristo. Sabe, quando você, na vida do dia a dia, às vezes você adquire algo novo e aí você desfaz daquilo que é velho porque não é mais compatível com aquele ambiente que você agora tem, que foi reformado, foi comprado, e aí de repente você compra um lugar novo para morar e aí você tem alguns móveis antigos da velha casa, da antiga casa, e você diz: não, isso aqui não é compatível com esse lugar, eu preciso de algo novo. Então, apenas como ilustração, uma vez que você está em Cristo, algumas coisas, algumas práticas que você tinha antes de estar em Jesus não são mais compatíveis com a nova vida em Cristo. Pastor Mário Luna, me explica uma coisa. Eu sou a mesma pessoa. Você é a mesma pessoa, fisicamente falando, não mudou nada, né? Nesse sentido. Quando você aceitou Jesus, não houve nenhuma mudança física nesse sentido, mas houve uma mudança espiritual. Primeiro, uma mudança de posição. Antes você era culpado, condenado. Agora você é perdoado e passa a ser filho de Deus. Antes você estava destinado ao castigo eterno, ao inferno, à separação eterna. Agora você está destinado à vida eterna. Antes, como alguém condenado, que estava ali esperando a condenação, vivendo debaixo da condenação, culpado, você vivia para satisfazer aquilo que você era, pecador. Então, o pecado era consequência de quem você era. Em Cristo, viver uma nova vida é consequência do que você é. Então, eu não tenho novas atitudes, novas obras agradáveis a Deus para ser salvo. Eu tenho novas obras agradáveis a Deus porque sou salvo. Eu o faço porque já sou filho, não para ser filho, não para ser salvo. Salvo eu já estou em Cristo Jesus. Eu só não posso abrir mão da minha fé. Se eu abrir mão da minha fé, eu abro mão da salvação. Mas se eu continuo crendo, salvo eu já estou. A questão é viver de acordo com a vida que eu tenho agora. Uma vez que eu sou filho, eu tenho que obedecer a palavra de Deus. Eu tenho que viver conforme Deus quer. Eu tenho que me parecer com Deus. Ser de santo, porque eu sou santo. Então vamos lá. Esses pecados não são mais compatíveis com a nossa vida que temos em Cristo. Vejamos que pecados são esses. Paulo enumera alguns. É claro que tem outros, mas nesse caso Paulo fala desses.
Parte B do versículo 3. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Paulo descreve alguns tipos de pecados aqui. Primeiro, pecados morais. Prostituição, impureza e o apetite desordenado, que na Almeida Revista Atualizada é paixão, lascívia, estão diretamente ligados a pecados sexuais. Toda sorte de relação sexual antes e fora do casamento está aqui incluída. Então, adultério, casado com casado, casado com solteiro, fornicação, solteiro com solteiro. Tudo isso é desagradável a Deus, é abominável a Deus, é pecado. Eles que cometiam isso antes de Cristo não poderiam mais cometer. Uma coisa que era natural no mundo deixa de ser natural nas coisas de Deus. Você vê que é tão natural. Esse vídeo, ele vai ao ar, ele está sendo gravado no dia 23 de abril de 2022, 23 de abril de 2022, e vai ao ar no dia 25 de abril de 2022. Há um tempinho atrás, houve um acontecimento aqui no Rio de Janeiro de alguém que foi pego dentro de um carro cometendo um ato sexual com uma pessoa, tá? E isso ganhou destaque nas mídias, né? Essa pessoa ganhou destaque nas mídias, muito bem. Mas em momento nenhum foi falado nas mídias quanto à questão do adultério que estava sendo praticado ali naquele momento. Porque para o mundo isso é normal. O problema não era o adultério ali. O destaque é quem era a pessoa. Como é que a mulher poderia ter uma relação com aquele homem, sendo quem ele era. E aí isso trouxe uma promoção para essa pessoa, para esse homem. E hoje ele está aí conhecido. E se fala até mesmo de colocar ele numa posição de mais destaque ainda. Então os valores estão o quê? Invertidos. Aquilo que era um ato, que é um ato abominável biblicamente falando, se torna uma coisa que promoveu uma pessoa para o destaque. Isso é inversão de valores. Não é inversão de valores? É inversão de valores. Só que para Deus é pecado. Tá aqui, ó. Toda sorte de relação sexual antes e fora do casamento está aqui incluída. A prostituição, porneia, refere-se à imoralidade sexual em geral. Porneia, tá? A palavra porneia vem do verbo pernume, que quer dizer vender. Fica evidente que para Deus este pecado de vender ou comprar um ato do mais profundo amor é um dos pecados mais graves que podem ser cometidos. Porque o ato sexual, ele tem que estar envolvido dentro de uma relação de um casamento, ser casados, o homem com a mulher, e estar ali ligado ao amor que eles sentem. Não é uma questão que vai se fazer sem amor. O amor está ligado. Só que nesse caso aqui, é uma relação que não tem amor e está ligado a interesses. É importante também dizer que a prostituição não está apenas ligada a se deitar com alguém por dinheiro, mas ter a prática de se deitar com pessoas, seja homem ou seja mulher. Hoje está com um, amanhã está com outro, amanhã está... Isso é prostituição da mesma maneira. Não é porque não pagou, tá ali do mesmo jeito. Isso também é prostituição. É bom lembrarmos também que a prostituição é uma obra da carne. É só ler Gálatas capítulo 5 a partir do 19. E não é um demônio. Prostituição não é demônio. O papel dos demônios é incitar. Preste atenção. Vamos caracterizar, vamos descrever o que é correto biblicamente. Biblicamente falando, prostituição é uma obra da carne. Ela está dentro do ser humano. As obras da carne são manifestas de dentro para fora. Só que em Cristo elas são mortificadas. Nem todas as pessoas manifestam as mesmas obras da carne, ou todas as obras da carne. Existem pessoas que são tendentes à avareza, amor ao dinheiro. Outras não são. Pode botar ela no meio de dinheiro, ela não se preocupa em viver para amar dinheiro. Ela não tem essa fraqueza. Essa obra da carne, ela não domina essa pessoa. Mas isso não quer dizer que ela seja melhor do que a outra. Ou que ela não estava culpada no tribunal de Deus por causa disso. Estava. Todos nasceram culpados diante do tribunal de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. O salário do pecado é a morte. A consequência de viver debaixo da culpa do pecado é separação eterna de Deus. Só que existem pessoas que não têm as mesmas
fraquezas, as mesmas obras da carne sendo manifestas. Existem outras que têm. Então essa questão do demônio, o demônio se aproveita da fraqueza que aquela pessoa tem, é na área da bebida? É na área dos vícios? Então ela vai incitar, o demônio vai incitar. Ele vai incitar a pessoa a se lançar sobre aquilo. É criado um cenário, é lançado dardos na mente da pessoa para tentar convencer aquela pessoa que aquilo é bom. Mas quem tem a decisão de fazer ou não fazer está na nossa mão. O diabo nos influencia, os demônios nos influenciam, mas eles não podem nos obrigar a fazer. Quando fez porque tomou a decisão de fazer. Não porque foi influenciado, não foi obrigado. Influenciado foi, mas obrigado não. Por isso que não tem como botar a culpa no inimigo e dizer, é só o inimigo. Não. É a natureza falando mais alto. Deus não terá ninguém como inocente. Gálatas diz que aquilo que o homem planta é aquilo que ele vai colher. Então o papel dos demônios é incitar aqueles que se inclinam para essa obra da carne a praticá-la. Então alguém diz assim, o demônio da prostituição. Não, o demônio que incita a prostituição na vida daqueles que têm a fraqueza de se prostituir. Ele incita. Só que a prostituição em si não é um demônio. Ela é uma obra da carne. O demônio incita. Ou seja, o diabo não cria nada. Ele usa o que já está dentro do ser humano. E que o ser humano dá vazão. Então, dê vazão a Cristo que o diabo não vai ter nada para usar contra a sua vida. Nem contra a minha, claro. A impureza pode ser definida como uma vida libertina. Perversão sexual. De tudo quanto é maneira. Apetite desordenado ou paixão lasciva. Na Almeida Revista Atualizada, que é patos. Refere-se a um desejo irrestrito. Um impulso ou força que não descansa até ser satisfeito. A pessoa fica ali tomada por aquilo. Trata-se de uma pessoa que fica dominada de forma desmedida, descontrolada pelo fogo do sexo. Isso é tão sério que ela está pronta a realizar isso em qualquer lugar. Que ela já está tomada disso. Ela já está numa escala tão avançada nessa parte de imoralidade, prostituição, que ela chega a esse ponto. E ela está assim, tomada. Mas eu também tenho que dizer uma coisa aqui. Em relação ao desejo sexual, devemos lembrar que existem pessoas que apresentam mais desejo do que outras. E isso não está qualificado como apetite desordenado ou paixão lasciva. Existem pessoas, por exemplo, que se sentem saciadas. Por exemplo, vou dar aqui números. Uma vez de 15 em 15 dias, uma vez na semana, uma vez no mês. Tem gente assim. Mas existem pessoas que precisam de 3 vezes na semana, não tem condição, ou 2. E aí aquela que é uma vez no mês, ou de 15 em 15 dias, acha que aquilo é um absurdo. Mas o problema é que ela é daquele jeito, mas o outro já tem um apetite maior. E isso não tem nada a ver com demônio, isso não tem nada a ver com paixão lasciva, nada disso. Isso tem a ver com o organismo da pessoa, tá? Por favor. Em Gálatas 5,19 fala de lascívia, mas o termo grego é outro. E significa conduta vergonhosa, como sensualidade, imoralidade sexual, libertinagem e luxúria. Quem comete a lascívia descrita em Gálatas gera cobiça no próximo, que por sua vez peca ao dar lugar à cobiça. Que uma pessoa se porta com sensualidade e aí outra pessoa começa a cobiçar, pecou. Só que o pecado não é só dela não, preste atenção. A pessoa que comete lascívia peca por agir com sensualidade e defraudação. 2 pecados, sensualidade e defraudação. Por quê? Sensualidade é uma provocação que pode ser praticada pelo olhar. Tem gente que usa a sensualidade pelo olhar, pelo falar, pelo andar e pelo vestir sem modéstia. 1 Timóteo 2,9 diz assim, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia. Nós aqui estamos falando para cristão. No caso, para cristã. Para mulheres, cristã. Então, quem é serva de Deus precisa ter cuidado com o seu vestir. Com a sensualidade, tanto no falar, como no andar, como no olhar, como no vestir. Aqui falando para a mulher. Porque o homem é atraído pelo que vê. Então, a mulher precisa ter esse cuidado. A mulher cristã. Se vestir com modéstia é vestir-se de forma que cubra o corpo. O tecido vai cobrir o corpo.
com decência, e também as formas do corpo, a silhueta. Não adianta uma veste longa, arrochada, que está formoseando a silhueta, aparecendo marcas de peças de roupa que não deveria estar aparecendo. Como também não pode ser uma roupa curta, onde fica puxando a roupa como se a roupa fosse elástica, e ela não é. Ou então usando elementos como, por exemplo, a Bíblia. Imagina no Antigo Testamento você usar um rolo da palavra de Deus Santo para botar em cima de pernas. Seria digno até de morte. Olha que situação. E aí tem gente que usa a Bíblia para cobrir a toalhinha. Não, vai usar uma veste, tá? Eu quero dizer uma coisa para você. O modelo de roupa pode ser costume, mas se vestir com modéstia é doutrina. Então, aqui eu não estou tratando de costume, eu estou falando de doutrina, e já que estamos falando de sensualidade, eu só estou falando por causa do texto. O texto me dá base para falar disso. Defraudação. Então eu falei do que é sensualidade. Homens também podem se vestir de forma não correta. Tá? Homens também podem vestir-se, às vezes, com uma roupa arrochada, desnecessariamente, para poder causar impressões, também está errado. O cristão não deve se vestir desse jeito. Defraudação é quando alguém gera em outra pessoa uma expectativa que não poderá ser suprida. Então, uma mulher que se insinua sensualmente, pelo falar, pelo andar, pelo vestir, ela está cometendo também defraudação. Quando uma mulher se veste de forma sensual, ela provoca desejo em alguém que não pode saciar, pois não é o seu marido. Então, o homem olha para ela e acaba cobiçando porque ela está sensualizando para ele, e isso é inadmissível uma cristã fazer essas coisas, mas tem gente que acaba se vestindo de forma sensual, ele peca porque ele cobiça, e ela peca porque está se vestindo sensualmente e está também cometendo a defraudação, ou seja, ela está despertando nele uma coisa que ela não pode saciar, enquanto ela pode se vestir sensualmente para o seu marido em casa. Tá ela e ele em casa, só ela pode se vestir do jeito que ela quiser. Pode até se despir, não precisa nem se vestir. Pecados sociais, vil concupiscência, desejos malignos, né, na Almeida Revista Atualizada. E avareza falam de desejar o mal para os outros e de desejar o que é dos outros. Concupiscência, no dicionário teológico, diz assim: apetite carnal exagerado e insaciável. A concupiscência advém da cobiça. Esses termos assim, ó, concupiscência, o dicionário CLAF que eu mostrei lá, ele também vai descrever, tá? Embora associada à sexualidade, a concupiscência tem o cerne no orgulho e na altivez do espírito, pois delicia-se em quebrantar as ordenanças divinas quanto à satisfação dos instintos básicos, fome, sexo, segurança, etc. Então a concupiscência, ela vai, de um jeito desordenado, saciar instintos. E aí ela vai além. Tudo descontrolado. Sexo, fome, segurança, enfim. E aí quebra as leis de Deus. É tida como algo passageiro e tremendamente prejudicial à vida piedosa, ou seja, à vida com Deus. A avareza, que é a idolatria, o homem cuja vida está dominada inteiramente pelo desejo de possuir mais coisas e por estas coisas no lugar de Deus. Porque o dinheiro se torna um Deus. Ele ama as coisas. Por isso Jesus diz: não ajuntei tesouro na terra. Não viva para as riquezas. Não viva como prioridade da sua vida ajuntar dinheiro. Não tenha como propósito de vida ajuntar dinheiro. Conseguir poder. Conseguir fama. Isso é uma armadilha para levar você para longe de Deus. Ira, cólera, malícia, difamação e linguagem obscena. Parte B do versículo 8. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia. Esses três pecados falam de um temperamento não controlado pelo Espírito de Deus. A ira descreve um temperamento explosivo, como fogo de palha. Ela se relaciona com a palavra ferver. Tem muito cristão iracundo. Qualquer coisa deixa ele iracundo, qualquer coisa tira ele do sério. Na verdade, isso também é uma obra da carne. É uma fraqueza.
que ele acaba deixando manifestar. Então ele precisa da ação do espírito, do domínio próprio. O domínio próprio está mais... Domínio próprio e temperança é a mesma coisa. Está mais ligado à questão também sexual, mas também das decisões, o que fazer, o que não fazer. A cólera, que é uma indignação injusta, pecaminosa, é uma ira inveterada, que arde continuamente, que se recusa a ser pacificada e jamais cessa. Então é uma cólera. A pessoa não aceita uma palavra para poder acalmar os ânimos. Ela não recebe, por quê? Porque ela está sofrendo de cólera. E aí você vai para Gálatas. Vamos lá. Um paralelo aí ao que Paulo está falando em Colossenses. Você vai para Gálatas, capítulo 5, versículo de número 19, diz assim: porque as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, olha aqui, ó, iras, obra da carne, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Pastor, por que Paulo diz que quem comete essas coisas não vai herdar o reino de Deus, se a salvação não vem pelo que fazemos, mas pelo que Jesus fez? Porque quem comete essas coisas está provando que não teve novo nascimento. Quem vive na prática dessas coisas não teve um novo nascimento. Se ele não teve um novo nascimento, ele não é filho de Deus. E se ele não é filho de Deus, ele não tem direito à herança de Deus, que é a vida eterna. Ele não está morto com Cristo. Ele está vivo para a natureza pecaminosa. Por isso, Paulo diz que não vai herdar o reino de Deus. A malícia, que é maldade, fala de uma depravação mental da qual surgem todos os vícios particulares. Então tá lá, malícia, maldade. Trata-se de um desejo maligno contra uma pessoa, a ponto de se entristecer quando ela é bem-sucedida e de se alegrar quando ela passa por problemas. Então é o inverso. Em vez de chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram, ele chora dos que se alegra e se alegra com os que choram. Dos que choram. Isso é maldade. Aqui não está descrito, mas ainda tem o dolo, que é o engano. O engano é uma hipocrisia voltada a fazer o mal diretamente. A hipocrisia é aquela pessoa que te abraça e que não gosta de você. Mas ela não arma nada contra você, mas ela não gosta de você. Só que ela faz a política da boa vizinhança. Ela é falsa, nesse caso. Isso também é erro, isso não está certo. A Bíblia diz para deixar toda hipocrisia. É um disfarce, é um teatro. É um ator, uma atriz atuando. Mas o engano vai além. Além de atuar dessa forma, como um ator, uma atriz, ainda planeja para poder destruir. Pastor, me mostra um exemplo na Bíblia de engano. Simeão e Levi. No episódio de Diná, em Gênesis 34. Quando a irmã dele é forçada e se deita, é colocada para deitar com Siquém, depois o rapaz deseja casar com ela, e aí eles vão conversar, o pai dele vai conversar com Jacó, e aí os irmãos ficam sabendo daquilo, eles tramam um plano, eles falam com eles com falsidade. Eles dizem assim: nós não podemos dar nossas mulheres para vocês, porque vocês não são circuncidados. Então vocês têm que se circuncidar. Quando vocês se circuncidarem, nós podemos fazer uma aliança com vocês. Né? Os homens de vocês pegam as nossas mulheres e nós pegamos as mulheres de vocês como esposas. Haveria ali uma junção. Só que por trás dessa ideia está a maldade. Eles têm maldade, eles têm engano, dolo. Tá? Eles estão ali cheios de dolo, de engano. Por quê? Porque eles vão esperar o momento onde a dor é mais forte, no momento da circuncisão, que era no 3º dia. Eles entram na cidade com suas espadas e eles matam a todos. E eles saqueiam a cidade. Eles matam Siquém, eles matam o pai de Siquém, eles matam os homens, eles saqueiam a cidade, sem engano. Então eles trataram com ele falsamente, eles trataram com hipocrisia, falsidade. Infelizmente, existem pessoas na obra de Deus, por causa da cobiça, da avareza, do desejo de possuir alguma coisa, ele acaba sendo tomado junto pelo engano. E aí ele trata pessoas com falsidade para armar uma situação para aquela pessoa cair, para ele tomar o lugar daquela pessoa.
Deus está vendo isso. Maledicência, palavras torpes e mentira. Da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com seus efeitos. Com seus feitos, desculpe. Agora lemos mais 3 pecados ligados à língua. Maledicência ou blasfêmia, que é falar mal de outras pessoas. Tiago 4,11 diz: irmão, não falei mal uns dos outros. Deus abomina isso, de você ficar falando mal dos outros. Deus falar mal dos outros. Palavras torpes, linguagem obscena, significa ter a boca suja. Vamos para o linguagem popular? Falar palavrão. Cristão não pode falar: ah, mas Deus me salvou, ele já sabia que eu era assim. Ele sabe que eu sou assim. Então não está tendo transformação. Se não tem transformação, você está em perigo. Eu estou em perigo. Porque quem comete tais coisas não é do reino de Deus. E agora? Como vamos fazer? Tem que ter mudança. Significa ter a boca suja. Refere-se a todo tipo de palavra torpe, de comunicação vulgar, de humor de baixo calão. Tem gente que adora contar histórias sujas, coisas degradantes. E eu estou falando de gente na igreja. Paulo está dizendo: isso aí, pode mais fazer parte da vida de vocês não. Vocês são convertidos a Deus. Mentira é o falseamento da verdade. Quando um cristão mente, ele está cooperando e aliando-se com Satanás, que é o pai da mentira. Espalhar contenda entre os irmãos é o pecado que a alma de Deus mais abomina. Provérbios 6:16 a 19 diz: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Tá? Sangue inocente por quê? Porque matava pessoas. A justiça não era feita por eles, pelas pessoas, era pelos juízes. Mas condenava à morte pessoas que não eram pessoas culpadas, eram inocentes, eram assassinos. O coração que maquina pensamentos perversos. Aí o engano aqui, pés que se apressam a correr para o mal, pecar, fazer o mal. A testemunha falsa que profere mentiras. Lembra lá do julgamento de Jesus? Ah, nós vimos ele falar isso e aquilo. Mentira. E os que semeiam contenda entre os irmãos. E tem muita gente que faz isso. Às vezes tem alguém que tem um problema pessoal com outra pessoa e ele inflama outras pessoas contra aquela pessoa que ele está com problema. E que às vezes o problema é por causa dele, nem por causa da pessoa. E ele inflama outras pessoas para passar a não gostar. Cuidado com isso. Cuidado em você julgar pessoas porque alguém disse. Precisa passar no critério seu. E esse critério tem que estar à luz da palavra. Senão você vai cometer injustiça. Você vai condenar alguém sem que ele tenha culpa de nada. Tá? Antes de dizer algo de alguém, devemos nos perguntar 3 coisas. Vamos lá? É verdade? Primeiro filtro. É necessário falar? Porque pode ser verdade, mas não é necessário falar. Então não fala. É bondoso falar? Eu já vi gente para contar o pecado de alguém dizer: irmãos, eu estou extremamente preocupado, fulano de tal caiu em adultério, vamos orar por ele. A intenção não era orar, a intenção era contar o pecado do irmão. Mas para contar o pecado do irmão se usou a questão da oração. Olha só isso, isso é muita maldade. E às vezes a gente vê gente do ministério fazendo isso. Gente do ministério, pastor, presbítero, evangelista. Pecado é pecado, mas nós que estamos no ministério precisamos ter uma conduta apropriada. Não devemos agir dessa forma. Você está gostando do conteúdo desse vídeo? Então, já parou? Dá o like. Já se inscreveu no canal? Pastor tá na TV. Aponta a câmera no QR Code para se inscrever, então. Do seu celular. Ative o sininho das notificações. Comente de que lugar você está assistindo, o que você está achando desse Expondo as Escrituras. E compartilhe na sua rede social. E mais, fale do canal para as pessoas da sua família, para os irmãos da igreja. Divulgue. Você não está sendo abençoado? Então, ajude que outras pessoas também possam ser abençoadas através do ensino, edificadas. E, para você, eu quero também dizer a você o seguinte. Preste atenção aqui, eu quero deixar um aviso. Você conhece o curso livre de teologia da Faculdade Vitória em Cristo?
Ele tanto é um curso online como presencial. Você realiza todas as atividades online, por isso você pode estudar em qualquer lugar do Brasil e no melhor horário para você. Clique no link na descrição do vídeo e se inscreva para assistir o módulo grátis. E se você gostar, seja aluno! Programa Expondo as Escrituras. Apresentação: Pastor Mário Luna. Então, você pode aí também se inscrever no curso livre de teologia, tá? É um curso que você pode se inscrever gratuitamente no módulo grátis. Se você gostar, você se torna aluno. Se você não gostar, não tem nenhum problema, mas o link está na descrição. Eu deixo aí para você poder se inscrever. Não se esqueça de se inscrever, tá bom? Módulo grátis. Se você gostar, aí você pode seguir em frente. E eu esqueci aqui, ó. No Seja Membro do canal, que foi o anúncio que passou anteriormente, se você tá na TV, ó, você pode apontar o QR Code aqui, a câmera do celular pro QR Code, para você poder ser membro do canal e ganhar aqueles benefícios que eu falei sobre aí os PDFs, o PowerPoint, tudo no único lugar. Eu criei aqui para facilitar você, porque às vezes você tá na TV e diz, eu ainda não sou membro do canal. Membro não é inscrito, inscrito você não paga nada. Membro do canal é quando você quer baixar todo o conteúdo num único lugar. Então você pode apontar a câmera do celular aqui, tá? Vamos lá, 2. Do que devemos nos vestir? Então, primeiro nós falamos do que nós devemos deixar. O que não faz mais parte da nossa vida como cristão, uma vez que nós estamos em Cristo, uma vez que recebemos uma nova natureza, uma vez que ansiamos pelas coisas do alto. Agora vamos falar do que devemos buscar para a nossa vida. Paulo, depois de falar do que não pode fazer parte da nossa vida, ele aponta o que deve fazer parte de nós para termos uma vida santa. Afinal de contas, estamos estudando os princípios para uma vida santa. 1. Uma nova natureza. E vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Assim como quando eles não tinham a Cristo, sua vida estava entregue a cada vez mais a satisfazer os desejos carnais, uma vez em Cristo, eles receberam uma nova natureza que os leva a praticar o que é correto como resultado de conhecer a Deus e tornar-se semelhante a Cristo. Então, pecar era consequência de quem nós éramos, pecadores. E fazer obras diferentes, ter novas atitudes, consagrar a nossa vida é consequência de quem somos, filhos de Deus. O mesmo deve acontecer em cada um de nós. 11. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Uma vez em Cristo não importa a nacionalidade, a raça, a educação ou a posição social de alguém. Estas coisas não significam nada nesse sentido. O que importa é se a pessoa tem Cristo ou não. E ele é igualmente acessível a todos. Você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se você não recebeu, aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida nesse momento. Levante a sua mão para Cristo. Diga, eu te recebo como Senhor da minha vida, Jesus Cristo. Agora procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, diga que você aceitou Jesus num programa na internet e pergunte ao pastor o que você deve fazer. Jesus te ama. B. Misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Também é o que devemos buscar. Versículo 12. Revestimos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão e longanimidade. Misericórdia e compaixão é lançar o coração na miséria do outro. Aqui tá? É uma genuína simpatia pelas necessidades dos outros. O cristão deve ter um coração compassivo, como Deus é compassivo, como Deus é misericordioso. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Ela se renova a cada manhã. Benignidade ou bondade é exatamente o oposto da malícia ou maldade, mencionada no versículo 8. Os antigos escritores definiam a bondade como a virtude do homem para quem o bem do seu próximo é tão caro como o seu próprio. Ou seja, ele se preocupa tanto quanto com o outro como ele se preocupa com ele. Ser bom é ser benevolente para os outros, como Deus tem sido para nós. A palavra bondade é dar a alguém mais do que ele merece. A bondade toma a iniciativa em responder generosamente às necessidades dos outros. Às vezes você encontra uma pessoa que está
com menos amadurecimento espiritual do que você. E aí você tem que usar de bondade para com ela, de compaixão para com ela, de amor para com ela, ajudando ela na caminhada. Ela ainda não chegou naquela posição, ela precisa amadurecer. Deus pode usar a sua vida como instrumento. Humildade, trata-se de uma correta compreensão de si mesmo, diante de Deus, de si mesmo e dos homens. Então nós temos que nos ver na posição correta. Ninguém pense mais de si mesmo. Ache alguma coisa mais de si mesmo, de forma nenhuma. Isso é humildade, reconhecer quem somos diante de Deus e reconhecer que não somos melhores do que ninguém. Mansidão não é fraqueza, mas poder sob controle. Jesus foi exemplo de mansidão e humildade. Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. A mansidão é uma disposição de ceder os direitos. É a pessoa que está pronta a sofrer danos em vez de causar danos. Entendeu isso? Jesus ensinou sobre isso em Mateus 5, 38 a 40. Inclusive, isso é tema de uma das lições da revista da Escola Bíblica Dominical da EBD Comentada Online. Lição de número 7, publicada aqui no canal. Deixa eu ver aqui se tem acesso a essa lição, só para mostrar para você aqui no canal, rapidamente, para você poder assistir essa lição. Vai ser muito bom você assistir essa lição. Você vem aqui, ó, em vídeos, lição de número 7. Não retribua pelos padrões humanos. Tá aqui, ó. Não retribua pelos padrões humanos. Lição de número 7. Tá descrito. A gente vai tratar desse texto aqui, só que trata do 38 ao 48. Tá? Não é olho por olho, dente por dente. Quer aprender mais sobre esse texto, o que significa? Assista essa lição da EBD, lição de número 7 que eu mostrei para você. Longanimidade significa o espírito que jamais perde a paciência com o próximo. Longanimidade é a paciência estendida ao máximo. Eu gosto de usar, sabe o quê? É que eu não tenho aqui no momento. Ah, eu tenho. Eu pensei que eu não tinha, mas eu tenho. Então deixa eu fazer a comparação aqui. Paciência. Dessa ponta até essa ponta. Dessa ponta. Isso é paciência. Só que a longanimidade, ela é a paciência estendida, ó. Eu gosto de usar o elástico dá uma boa ideia disso aqui, ó. Esticando até o máximo. Agora vai ter uma hora que o elástico vai arrebentar. Então chega o limite aonde Deus usa a sua longanimidade, e aí chega a hora do juízo. Quando o elástico arrebentar comparativamente, aí chegou a hora do juízo. Nós não sabemos o momento que a longanimidade de Deus para com determinada coisa chega ao seu fim, no sentido de entrar a hora do juízo. Mas Deus sempre usa de longanimidade. Deus quer que eu e você também sejamos longânimos. Ah, eu já estou quase perdendo a paciência com essa pessoa. Peça a Deus longanimidade. Não é fácil, mas Deus nos ajuda. É suportar as ofensas sem retalhar. Sem dizer, ah, fez comigo, eu vou fazer também. Ah, não. Não, dessa vez não. Não falou comigo, eu não vou falar. Me desprezou, eu vou desprezar. Não quer assunto comigo, eu também não quero assunto com ele ou com ela. Não. Seja longânimo. É sofrer os maus tratos sem amargurar a alma. Porque não adianta nada você passar por sofrimento, mas ficar amargurado. Ah, porque? Ah, eu não aceito. Ah, eu não mereço isso. Ah, porque só eu. Ei, Deus está dizendo, passa com longanimidade. Eu dou graça a você. Eu te dou força. Não deixe o seu coração amargurar por causa dos maus tratos, por causa do desprezo, por causa de não falar com você. Jesus ama você. Lembre-se que o amor dele é maior do que isso tudo. Perdão e amor, versículos 13 e 14. Suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei também. Suportar fala de paciência, mais uma vez. Mantendo-se em pé e auxiliando o próximo para que o mesmo se levante. Suporte em amor. Perdão não é uma opção, e sim um mandamento. Mateus 6, 14 e 15 diz, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. E aí? Mandamento, você tem que perdoar. E por que o Pai não vai perdoar? Porque uma pessoa que aceitou Cristo, se não quer perdoar, é porque não tem transformação na sua vida e ele não quer. Então ele realmente está numa posição. Quem é o modelo de perdão para eu e você? Deus. Deus nos perdoou, sendo ele ofendido.
Não havia nada em nós que merecêssemos perdão. Então para de dizer que você só vai perdoar se a pessoa merecer. Perdão não é uma questão de merecer. Perdão é uma questão de obedecer a Deus. Não importa se ele merece ou ela não merece. Ou ela não merece. O negócio é perdoar. A Bíblia manda perdoar. Perdoar não é esquecer de fatos ocorridos também. Mas sim lembrar sem sentir dor. Se você disse que perdoou e toda vez que se lembra sente triste, com amargura, etc., não houve perdão vindo do coração e sim da boca. Agora entenda uma coisa, isso aqui é importante eu dizer. Lembrando que perdoar não restabelece a confiança imediatamente. Perdão é uma coisa, confiança é outra. Eu conheço casos de pessoa que tinha um grande amigo ou uma grande amiga, contava as coisas da vida para essa pessoa, da vida dela, e aí essa pessoa atraiu contando aquilo para outras pessoas. Ela perdoou, mas ela não conta nada mais da vida dela. E alguém vai dizer, não perdoou, perdoou. Só que a confiança não voltou. E ela tem direito. Ninguém peca porque deixou de ter confiança nesse sentido. Nesse sentido não é pecado. A pessoa só não confia mais. É um direito que assiste a ela. Pode ser que volte em algum momento? Pode até ser. Mas se não voltar, não quer dizer que não perdoou. Confiança é outra coisa, tá? Uns levarão mais tempo, outros menos tempo para voltar a confiar em um irmão, um amigo ou um cônjuge. Não promovemos a desconfiança, mas apelando para o bom senso que o ocorrido pode quebrar ou abalar a confiança entre pessoas. Então, aqui nós não estamos promovendo desconfiança, mas nós mostramos o seguinte: pode ser que devido ao tamanho do dano, a confiança possa não voltar nunca mais. Agora, se é um casal, para que eles estejam casados, a confiança tem que voltar. Só que quem pecou, quem transgrediu, precisa dar motivos para a pessoa confiar. Então, tem que parar de esconder as coisas, negócio que tá lá no cantinho, vendo o celular no canto, já que tudo começou às vezes por causa de conversas em celular, tem que ter acesso, a pessoa tem que ter acesso, e aí a coisa tem que ser diferente, tá? Só que nós não estamos aqui numa palestra de casal, então eu não vou ampliar isso. Eu tenho um livreto chamado Perdão entre Casais, que serve também como perdão de forma geral para os irmãos. E é tratado sobre isso. Como deve ser o procedimento de quem pecou para que a confiança seja restabelecida entre o casal. 14. E sobre tudo isto, revestivos de caridade, que é amor, que é o vínculo da perfeição. O amor vira um cinturão. Paulo agora usa uma linguagem afirmando que depois de se revestir de tudo o que falamos nos versículos 12 e 13, colocai sobre tudo isso o amor. O amor serve como uma proteção para não deixar que nenhuma das outras virtudes se perca. As outras virtudes podem existir sem amor. Longanimidade, bondade, mas o amor não pode existir sem as outras virtudes. Então entendeu isso? Pode até ter outras virtudes sem o amor, mas o amor não tem como... Se alguém ama, junto dele vem essas outras coisas. Você vê que no fruto do Espírito, em Gálatas capítulo 5, vai logo começar com o quê? Amor, paz, alegria. Então o amor está em primeiro lugar. Ele serve como uma proteção. E o amor que coloca todas as outras virtudes juntas. É o amor que coloca todas as outras virtudes juntas. O amor é o cinturão que prende as outras peças do vestuário moral. Paz e gratidão a Deus, versículo 15. E a paz de Deus, para a qual também foste chamado, em um corpo domine em vossos corações e sede agradecidos. Você vê que estamos falando de tudo que temos que nos vestir. Paz e gratidão a Deus. Paz é a condição de descanso e contentamento no coração daqueles que sabem que seu Redentor vive. É a convicção de que os pecados passados já foram perdoados, de que o presente está sendo dirigido para o nosso bem e que o futuro jamais poderá ameaçar-nos ou afastar-nos de Cristo. Por quê? Porque fomos perdoados. Então nós temos paz. Nosso coração está em paz com Deus e precisa estar em paz com os outros. Quando o cristão tem consciência de tudo isso, o que lhe resta é ser agradecido. O pastor Silas Malafaia diz que a gratidão é a memória do coração. E eu afirmo que a gratidão é o reconhecimento do que recebemos. Sejamos gratos a Deus. Então a gratidão é a memória do coração. Você se lembra do que alguém fez por você. Por isso eu digo, gratidão é o reconhecimento do que recebemos. Seja grato. As palavras de Cristo. Por fim, precisamos nos vestir também
das palavras de Cristo, versículo 16 e 17. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Palavra, meditar nela dia e noite, continuamente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Os falsos mestres estavam tentando introduzir na igreja os falsos ensinos do gnosticismo, do legalismo, do misticismo, mistura, algo sincrético, tá? E do ascetismo. O que é ascetismo? É exercícios humanos de autonegação. Tipo os monges, né? Eles negam alguma coisa como forma de se separar. Só que isso, biblicamente, não funciona. O homem não deixa de ser culpado diante do tribunal de Deus por causa de autonegação. Ele precisa de Cristo para ter seus pecados perdoados. Estavam tentando harmonizar a palavra de Deus com seus ensinos heréticos. Para eles, a palavra não era suficiente. Paulo então determina: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Cheios da palavra é um mandamento absoluto para todo o povo de Deus. Habitar está no imperativo. Então nós precisamos estudar, meditar, praticar a palavra. O cristão que não gosta de meditar na palavra, de estudar a palavra, ele vai ter sérios problemas em buscar as coisas espirituais. Ele vai sempre pender mais para o lado das coisas carnais. Ele vai estar dando lugar às coisas carnais, porque ele não se alimenta da palavra, ele não se baseia na palavra. E Jesus deu ordem: habite ricamente em vós a palavra. De Paulo deu uma ordem, um imperativo. E a ordem é: estude a palavra, medite na palavra, pratique a palavra. Ser cheio da palavra significa ser governado por ela. Tem um monte de gente que diz assim: a Bíblia diz isso, mas o que importa é o que eu acho. Como cristão não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Como é que é o que eu acho? O que eu acho não tem nenhum valor a nível da palavra. A palavra é que manda, a palavra é que orienta. Então a direção vem da palavra. Ser cheio da palavra promove conhecimento bíblico. Se você estuda a palavra, você sabe o que a Bíblia diz. Ser cheio da palavra desemboca em aconselhamento. Romanos 15:14 diz: eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheio da bondade, cheio de todo conhecimento, podendo admoestar uns aos outros. Então, quando a gente está cheio da palavra, nós podemos fazer o quê? Aconselhar pessoas, dar conselho para elas, dizer para elas o que pode ser feito à luz da Bíblia. Ainda que alguém se ofenda, você está dizendo o que a Bíblia diz. Então você não vai levar para o lado pessoal. Se a pessoa se ofender, deixa ela na mão de Jesus. Deixa Jesus trabalhar, deixa o Espírito Santo convencê-la. Afinal de contas, é o que a Bíblia diz. Você está dizendo o que é melhor para ela à luz da Bíblia. Ser cheio da palavra deságua em música de adoração a Deus. A vida transformada por Cristo e orientada por sua palavra expressa sua felicidade e gratidão através de salmos, hinos e cânticos espirituais. O cristão deve cantar porque o cântico é o transbordamento da felicidade da alma remida. Por quê? Porque uma vez que você está em Cristo, você sabe que não está mais condenado. Se você sabe que não está condenado, você pode cantar, salmodiar, engrandecer ao nome do Senhor. E é um momento também de comunhão entre os irmãos, né? 17. E quando fizeres por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, ao Pai. Então nós temos que nos vestir disso também. Fazer tudo em nome de Jesus. Seja por palavras, seja por obras. Afinal de contas, nós não vivemos mais para nós. Vivemos à luz daquilo que Deus quer. Vivemos o propósito de Deus. Então, eu preciso passar por esse filtro. Eu posso fazer em nome... O que eu estou fazendo, eu posso dizer que é em nome de Jesus? Imagine lá, naquilo que Paulo ensina que eles têm que se despir, se despojar. Imagine, alguém pode dizer que está se prostituindo em nome de Jesus? Alguém pode dizer que está cometendo imoralidade em nome de Jesus? Alguém pode dizer que está mentindo em nome de Jesus? Alguém pode dizer que está cometendo maldade em nome de Jesus? Não cabe, não adianta. Alguém pode dizer que está se comportando com sensualidade em nome de Jesus? Não dá. Então isso é um filtro. Tudo que o cristão fizer deve ser em nome de Jesus e para a glória de Deus. Aqui existe uma forma de saber se as nossas atitudes estão sendo agradáveis a Deus. Pois mesmo a Bíblia
nos ensinando o que é bom e o que é ruim, muitos vivem de achismo. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Então basta, toda vez que você tiver essas crises de achismo, perguntar o seguinte: o que estou fazendo é para a glória de Deus? Eu posso dizer que é para a glória de Deus? Eu posso dizer que estou fazendo em nome de Jesus? Vamos fazer uma comparação rápida aqui, uma ilustração rápida. Alguém se prostituindo, cometendo imoralidade, tudo que tem a ver com pornéia, ou seja, sexo fora do casamento ou antes do casamento, então é pecado. Agora presta bem atenção, alguém pode dizer que está se prostituindo, né? Tendo relação com uma mulher fora do casamento, casado com casado, casado com solteiro, ou solteiro com solteiro, pode dizer que é em nome de Jesus e para a glória de Deus? Não. Mas alguém dentro de um casamento legítimo pode dizer que aquele ato sexual está sendo para a glória de Deus e que pode ser falado em nome de Jesus, sim, porque aquilo foi determinado pelo próprio Deus. Foi criado pelo próprio Deus para ser realizado dentro do casamento o ato sexual. Então é para a glória de Deus e posso dizer que é em nome de Jesus. Isso não é ofensivo em momento nenhum. Mas eu não posso dizer fora do casamento ou antes do casamento que é para a glória de Deus e que é em nome de Jesus. Usei aqui um exemplo bem forte para você entender que se está nos limites da palavra, não do meu achismo, eu posso dizer que é em nome de Jesus e eu posso dizer que é para a glória de Deus. Tá? Isso também servirá para quando você tiver dúvidas não esclarecidas. Então, todas as vezes que você vê numa situação que biblicamente aquilo fala de forma geral e você não tem ali uma explicação mais discriminada, você pode parar e pensar, peraí, isso aqui que eu vou fazer é para a glória de Deus? Isso aqui que eu vou fazer, eu posso dizer que é em nome de Jesus? Certamente você vai encontrar um sim ou não. Se é não, não faça. Você só vai dizer que é para a glória de Deus e é em nome de Jesus quando não for, se realmente a sua mente estiver totalmente cauterizada. Ou de alguém. Você gostou do conteúdo do vídeo de hoje? Então, dá um like, se inscreva no canal, ative o sininho, aponta a câmera do seu celular para o QR Code se você está na TV. Compartilha na sua rede social, comente de que lugar do Brasil você está assistindo, tá? E o que você tem achado. E divulgue o canal. Outras pessoas podem ser alcançadas também a um ensinamento bíblico. Aqui o texto é lido, explicado e aplicado às verdades em relação ao próprio texto. E lembrando a você, em relação ao seminário, né? O curso livre de teologia, você que está na TV pode apontar o seu celular para o QR Code para poder se cadastrar no módulo grátis. Se você gostar, aí sim você pode ser um aluno. Vamos para a nossa conclusão? Conclusão! Viver uma vida santa não é algo opcional para o cristão. Ah, eu vivo se eu quiser. Cristão não tem isso. Ou ele vive uma vida de santificação, ou ele de fato não teve um novo nascimento. E se ele não teve um novo nascimento, o que resta para ele é condenação eterna. Então há tempo de se arrepender. Uma vez que ele está em Cristo, recebeu uma nova natureza. Deve ansiar pelas coisas do céu, se despojando das coisas carnais e se vestindo das coisas espirituais. Os princípios para essa vida santa foram ensinados na exposição bíblica de hoje. Cabe cada um de nós não apenas aprender sobre isso, mas praticar em nosso dia a dia. É igual uma escola. Teve um ensinamento da escola, a matéria, e aí depois chega o dia da prova, dos testes e da prova, para ver se ele realmente aprendeu. É a mesma coisa na vida. Você estuda a palavra e no dia a dia você tem a parte da prova. A hora de você botar em prática aquilo que você aprendeu. Se não está conseguindo, você vai para a oração, pedir a Deus, Senhor, me ajuda, me dá força, pede a Deus para te aquebrantar, sai. Ainda se você ainda está, por exemplo, se um dos problemas é a ira, né? Por exemplo, você sai do ambiente onde está causando a ira temporariamente, né? De repente alguém está falando uma coisa, sai de perto naquele momento, né? Se refaz, vai orar, vai ver outra coisa e aos poucos Deus vai trabalhando e você vai conseguir lidar com isso e você vai alcançar aquilo que Deus quer, porque a graça de Deus está sobre você e a ação do Espírito Santo trabalhando em você. É hora de tomarmos uma atitude e deixarmos o Espírito Santo moldar as nossas vidas. Você concorda? Então, façamos isso. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais um Expondo as Escrituras. Nós aprendemos
mas precisamos praticar. Nos ajuda a praticar, nos dê força, nos dê graça para praticarmos, buscarmos, Pai querido, no dia a dia, nos despir de tudo aquilo que não tem nada a ver com a nossa vida, mas nos vestir, santificação, com aquilo que faz parte da nossa nova vida, que venhamos aspirar por Cristo, que venhamos aspirar pelo céu, pela vida eterna, que não venhamos perder o foco em momento nenhum, que venhamos ser gratos, que venhamos viver em paz. Eu entrego as nossas vidas em tuas mãos. Se alguém está vivendo fora disso, que ele possa participar disso, que ele possa experimentar tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Tô deixando aqui para você algumas orientações, né, de vídeos para que você possa assistir e eu sei que vai contribuir para o seu crescimento espiritual. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até o próximo Expondo as Escrituras.